Gente, a frase de Exatamente. hoje vai ser isso, ó. Não abra mão de quem você é para agradar a sua audiência. Não abra mão de quem você é para agradar a sua audiência. Paulo Macedo, meu segundo careca preferido, porque eu me prefiro. Meu E aí, careca meu querido? preferido, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Como é que você tá, cara? Estou muito bem, muito feliz. Nesta semana estou lendo o seu livro, a versão ouro. Estou na metade do livro ali, compartilho com a galera, ou printo a página e tal. Tá muito legal a leitura mesmo, cara. Parabéns, Pô, eu gostei. fico feliz, cara. Paulo, olha, a Juliana tá emocionada. A Juliana, ela, antes de trabalhar comigo, já tinha o seu livro. Muito É legal mesmo? isso. Juliana Luft, advogada bem nichada. Direito previdenciário apenas. Um beijo, Juliana. Fico feliz aí que você gosta do meu trabalho. E é isso. Use e abuse do meu livro aí. Porra, fiquei com ciúme. Você mudou minha vida. Tá elogiando muito já. Brincadeira. Vamos lá. Paulo Macedo, primeiro eu quero dizer que é uma honra. Esse ano você fez muita diferença na minha escrita, no meu processo de aprendizagem, no meu processo de escrever meus e-mails. Aqui também está ao vivo o César Maciel, que é o meu copy, que é da minha equipe. Fez diferença no meu conteúdo, fez diferença nas minhas legendas, nas minhas cartas de venda. Eu gosto muito. Estão perguntando do livro, o vermelho está aqui, que é o clássico, que hoje eu vou marcar aqui quem ganhou esse livro. Todos têm que comprar esse livro. Eu já indiquei para muitas Aqui, ó. pessoas, recebi muitos posts. Aí o livro. Eu vi que você repostou várias pessoas que compraram o livro, chegaram e também que receberam de mim e me marcaram você. Eu vi que você viu, repostou, muito legal. Então, realmente o conteúdo é excelente. Estou também no seu curso online de Story Copy. Estou lendo agora a versão ouro, o segundo livro que eu estou lendo. Tem outro livro ali ainda para eu ler da sua coleção. E já estou ansioso na expectativa, porque eu vi que você já fez um spoiler, já postou que vai vir um livro novo por aí. Você está uma máquina de escrever livros. Então, primeiro de tudo, agradecer a sua presença. E agora, eu gostaria que você, se tem alguém aqui que não conheça Paulo Macedo, fique conhecendo agora. Muito boa noite para todos vocês. É um prazer estar falando com vocês. Estou vendo aí alunos meus, leitores. Muito legal. Desde já agradeço a você, Alge, pelo convite. A segunda live que a gente está fazendo junto, a primeira foi bem legal. Foi emocionante em alguns momentos, né? A gente falou algumas coisas que foram bem tocantes e, cara, estamos aí de novo, né? Para você se sentir privilegiado, eu neguei quase todos os convites de live nos últimos tempos e aceitei a sua, por conta de agenda mesmo, né? Não é O que eu não é que eu pessoal, não queira, mas, cara, às vezes não dá para participar de todas as lives e eu recebo muitos convites, né? Mas a sua, eu falei, eu vou participar porque, cara, seu trabalho é muito legal. eu não estava com muita expectativa do Paulo estar aqui hoje fazendo essa live com vocês. Então, deixa eu contar uma parada para vocês. Aproveitem, peguem papel e caneta, anotem tudo. É muito conhecimento que vem por aí. Sim, já eu vou tirar os comentários. Eu só vou tirar os comentários quando vocês mandarem para mais pessoas, passar de 300 pessoas, eu tiro os comentários. E aí, peguem papel e caneta como vocês estão pegando em todas as minhas lives e aproveitem, porque agora vocês estão indo buscar um conteúdo direto na fonte. Sabe aquela hora que a gente vai buscar um conteúdo assim, direto na fonte, direto na fonte, direto na fonte? É exatamente o que vai acontecer agora. Paulo, para você esclarecer para minha galera, o que faz um copywriter? Cara, o copywriter, se a gente for pegar no termo de uma maneira bem genérica, é um redator que escreve para vender, tá? Quando a gente tenta definir o copywriter de uma maneira mais, como é que se fala assim, mais especializada, a gente pode dizer que o copywriter é
um profissional que entende muito bem da psicologia humana e dos processos de vendas e usa a comunicação para chegar a objetivos de negócios. Então, assim, a gente tem vários níveis de copywriters. A gente tem o cara de agência, a gente tem o cara que escreve anúncios. Hoje em dia tem essa questão das redes sociais. Mas se a gente for pegar o copywriter raiz, eu gosto bastante de usar esse termo, porque eu trago a bagagem clássica, né, do copy para o meu trabalho. A gente percebe que o cara é um especialista, o copywriter é um especialista que entende muito da psicologia humana e dos processos de venda e que utiliza a comunicação para chegar aos objetivos de negócio. Então, essa é a definição que eu gosto de dar para o profissional chamado copywriter. Cara, vocês pegaram essa definição de copywriter? Foi a primeira vez que eu ouvi uma definição assim, Paulo, assim, sensacional, sensacional. Deixa eu dar uma desativada aqui. Vamos lá. Então, sensacional essa profundeza, se eu posso chamar, de clareza, profundeza de clareza. Cara, uma clareza assim incrível, a função do copywriter. Gostei muito, o entendimento mais profundo que vem para mim. Você falou que hoje você viria com algo mais profundo. E aí, quais são, se você fosse selecionar assim, os primeiros passos na hora de escrever sobre alguém? Como que eu digo assim sobre alguém? Aqui eu tenho vários profissionais liberais que eles, da maioria das vezes, não conseguem escrever sobre eles mesmos. Então, assim, muitas vezes eles vão contratar um copywriter ou uma atividade que eles fazem para escrever. Eles têm muita dificuldade, assim, de falar sobre eles, sobre o negócio deles, de se comunicar com a audiência. Quais são os primeiros elementos, assim, que você fala assim, olha, eu iria por esse caminho, não sendo um copywriter? Tá? Eu tô falando assim, para a gente falar diretamente com os profissionais. Se eles vão contratar ou se vão arriscar escrever sobre eles. Beleza. Então, eu compartilho com essa galera o seguinte, que às vezes nem sempre é fácil, né, a gente escrever sobre a gente. Mesmo eu com anos de carreira, às vezes quando eu vou escrever, atualizar minha bio, eu perco um tempinho, né? Eu queimo os neurônios, eu perco um pouco mais dos cabelos para pensar, porque assim, a gente tem automaticamente, né, naturalmente, essa dificuldade de escrever sobre nós, sobre o que nós fazemos. Muitas vezes, as pessoas de fora que conseguem, às vezes, nos ajudar a chegar lá, tá? Mas não quer dizer que seja impossível, né? Quando você encontra o caminho para fazer isso, se torna mais fácil, né? Então, assim, eu vou trazer um conceito, que é um conceito de marketing, inclusive está nos meus livros, que é chamado de PUV ou PUV, né? Que é a proposta única de vendas, né? Você conhece bem. E o que é a proposta única de vendas? É quando eu encontro um ponto único no meu produto ou na minha empresa e destaco isso para o mercado. Tá? Quando você encontra um único e imbatível diferencial para a sua carreira, para o seu produto, etc., fica mais fácil você definir o que você é e o que você faz. Tá? Então, assim, o conselho que eu dou para quem quer fazer uma boa bio no Instagram, ou atualizar o site, ou fazer, de repente, uma página de vendas, destacando o produto, é entender, compreender e colocar em prática a proposta única de vendas. Tá? Grave, um único e imbatível diferencial. Não quer dizer que você tem que ter um diferencial só. Mas desses diferenciais que você tem, você vai destacar um que, cara, a concorrência não faz. Tá? Se você entrar em qualquer perfil de Instagram ou em qualquer outro site, tá? Você não vai ver algo igual àquilo. E aí existem alguns caminhos para você fazer isso. Um deles é o seguinte: você vai abrir uma folha em branco, seja no Word, seja no bloco de notas, seja no Google Drive, né, lá no Doc, ou mesmo papel e caneta, ou uma lousa, enfim. Você vai pegar um documento
você vai abrir e vai começar a listar todas as coisas que você faz. E aí tem uma regrinha que a gente usa, né, um atalho, que é chamada de folha de fatos. Né? Isso está no meu livro. Você divide o quadro, o documento, em duas colunas. A primeira coluna você vai botar uma característica e a segunda você vai botar um benefício. Tá? Então, por exemplo, o livro Copywriting, o método centenário de escrita mais cobiçada no mercado americano. Né? Uma característica desse livro aqui, ele é um livro vermelho. Né? É uma característica dele, é um livro de capa vermelha. Qual é um benefício? Né? De repente, da capa, não sei, é algo que se destaca na prateleira, né? Ou seja, um destaque não é uma característica, é um benefício, né? É uma consequência. Eu até dou um exemplo aqui no livro, quando eu vou falar sobre isso, do seguinte: eu uso o exemplo do liquidificador preto. A cor do liquidificador, o fato dele ser preto, é uma característica. E qual é o benefício disso? Não encarde, né? É diferente do liquidificador branco, que encarde mais facilmente. Verdade. Então, você vai pegar e vai dividir o documento em duas colunas. A primeira coluna você vai botar a característica, no outro benefício. E você vai listar todos os benefícios possíveis, nem que dê 3 páginas, 4 páginas. Dessas características e benefícios, vai ter um que você vai falar, cara, isso aqui é um bom diferencial. Isso aqui é o que eu vou destacar. Então, esse é um dos caminhos. Eu vou dar o segundo agora. Esse é um exercício. Imagine que você está passando por uma avenida em que os comércios não têm outdoors, não tem placa, não tem nada. O que eles têm é um cartaz em frente a cada comércio com uma frase muito curta que resume o que eles fazem. Então, por exemplo, vamos usar como exemplo o McDonald's. Vamos supor que você não conheça o logo do McDonald's e não tem ali escrito McDonald's, você está passando e você tem que entender o que aquele comércio faz. E aí vamos supor que eles coloquem lá, né? Nós vendemos nós vendemos os melhores sanduíches da região, alguma coisa assim, né? Ou seja, você entendeu numa frase curta. Tá genérico isso, né? Mas eu estou dando um exemplo bastante genérico. Claro. O que ele faz? Então, vamos supor que todos os comércios dessa avenida, né, tenham essas frases. Se o seu comércio estivesse ali, se o seu negócio estivesse ali, como que você faria em uma ou duas frases para avisar as pessoas sobre o que você faz? Né? E aí, um detalhe, o seu negócio ele tem que se destacar dos outros, né? Ele não pode ser comum, senão, por que o cara pararia no seu negócio e não no negócio do concorrente? Esse é um outro exercício, tá? Então, essa é uma das formas de chegar à proposta única de vendas. Quando você faz esse tipo de exercício, você consegue exercitar a sua mente para pensar no que você faz realmente de diferente, tá? E aí existem alguns caminhos. Você pode fazer isso em forma de, olha, por exemplo, eu sou um advogado, como é que é advogado? Previdencialista. Você falou? Previdencialista, e eu ajudo você a conseguir tal coisa. Essa é uma maneira bem comum de construir uma proposta única de vendas. Sim. Com o tempo, tá? Quando você vai adquirindo resultados, cases, etc., você pode dar uma variada. Então, por exemplo, eu vou usar como exemplo aqui a minha bio. Quando você entra lá, você tem o seguinte: copywriter raiz, né? Não tem outro copywriter que use esse termo. Autor da série de livros sobre copy mais popular do mercado, né? Ou seja, eu tenho ali um case sobre os meus livros. Best-seller com mais de 15 mil exemplares vendidos no Brasil. Então, essa bio eu fiz estrategicamente pensada para trazer autoridade para mim. Então, o cara é um copywriter raiz, ele é autor da série de livros mais popular do mercado e ele é um best-seller com mais de 15 mil exemplares vendidos no Brasil. Isso é uma forma de ter uma bio que, cara, é diferente. Ou seja, qual é o outro copywriter que usa o termo copywriter raiz? O cara pode até usar, né? Mas nesse caso aqui é uma característica minha. Os meus alunos, os meus leitores sabem. Aí eu destaco a questão do case dos livros, né? E aí o best-seller. Aí o cara pensa, cara, esse cara é diferente, né? É diferenciado. Eu não conheço um outro copywriter que fez isso. Então, quando você vai construindo cases e resultados, você consegue dar essa diferenciada também na hora de atualizar a sua bio. Mas também existe aquele caminho que eu falei. Eu sou, por exemplo, copywriter, eu ajudo empresas, por exemplo, um amigo meu, ele colocava o seguinte: eu ajudo a sua empresa a vender mais e melhor com menos marketing.
Cara, bem simples, mas assim, interessante, né? Com menos Eficiente. marketing, pô, né? Então, essa era uma proposta única de vendas dele, né? Por exemplo, um dos meus sócios, ele usa o primeiro copywriter do Brasil especializado em neuromarketing, que é o Fred Ribas. É um exemplo também de proposta única de vendas, né? O primeiro, ou seja, ele não é o maior nem o melhor, mas é o primeiro, É o primeiro. né, especializado em neuromarketing. Então, é uma das formas de se diferenciar aí na sua proposta única de vendas, né? Eu acho que eu dei uma aulinha aí de proposta única de vendas pro pessoal. Putz, uma puta de uma aula. Foi uma puta de uma aula. Quem pegou, quem não pegou, enfim, mas a galera deve ter anotado. Cara, muito legal, achei muito legal esse início e a importância de começar pela proposta única de valor. Depois você destrinchou ela, mas a gente voltando lá no início da pergunta, ó, comece pela proposta única de valor. Eu acho assim sensacional. Você, atualmente, eu acredito eu que você está muito assim pro online. Eu tenho galera do online, eu tenho a galera do e-commerce, eu tenho a galera da loja física, eu tenho a galera da prestação de serviço, e a maioria ainda não está utilizando o online de forma estratégica, não está utilizando as cartas de vendas, não está utilizando e-mails. Porém, eles vão começar, eles estão entrando nisso tudo para começar. Podemos pular de assunto para uma estrutura de e-mail ou não? Cara, podemos? Fica à vontade, Tá. vamos lá. Então tá bom. Hoje, a maioria das ferramentas utilizam teste AB. A ferramenta que eu utilizo utiliza teste AB. A gente tenta ali sempre com 2 títulos de e-mail. O que você diria assim? No seu caso, quando você recebe um e-mail, quais são os fatores predominantes assim a você abrir um e-mail ou não abrir um e-mail, exceto as coisas que você tem obrigação? Vamos lá, você foi lá, emitiu um bilhete de passagem aérea. O bilhete vai chegar no seu e-mail, você tem a obrigação de abrir o e-mail, senão você não vai ter. Você fez uma compra, chegou um boleto no seu e-mail, você tem uma obrigação de abrir se você quiser receber aquele produto. Apesar de que a galera que está no online manda o boleto e manda N outros e-mails para convencer você a acabar a pagar o e-mail, a pagar o boleto. Mas você considera assim predominante na hora de decidir ou abrir ou não abrir um e-mail? Então, Nesse volume que estamos hoje, entendeu? hoje em dia é muito mais difícil, né, você conseguir chamar a atenção por conta do número, né, que é o que você mesmo falou, né? Existe um conceito no copywriting, né, que é um conceito às vezes até muito banalizado, que é a quebra de padrão, né? Então, por exemplo, eu vou citar um caso aqui que foi um erro de marketing e que eu nunca esqueci dessa situação. Ela aconteceu já há 5 anos, tá? Eu nunca esqueci dessa situação porque naquele dia eu falei assim, cara, eu não vou cometer o mesmo erro. Um profissional do mercado muito famoso estava fazendo o lançamento de um produto dele. E ele tinha, na época, vários afiliados que eram ali do círculo de amigos dele. Eu conhecia essa galera e tal. E aí ele disponibilizou alguns e-mails, né, alguns copies de e-mail para os afiliados dele. E 5, 6, eu acho que até 7, se bobear, afiliados, juntamente com ele, mandaram exatamente o mesmo e-mail com a mesma linha de assunto para as pessoas. E aí, isso foi um erro, assim, eles foram induzidos a esse erro, mas eu acho que todos eles aprenderam a lição. A questão era o seguinte: quem segue uma autoridade no mercado digital, principalmente quem está começando, segue outras autoridades. Sim. E foi que aconteceu o seguinte: uma pessoa era inscrita na lista de todos eles, e essa pessoa recebeu 8 e-mails iguais na caixa de e-mails dela. Nossa, ou seja, cara, a cópia era boa, a linha de assunto era legal, mas isso fez com que as pessoas que receberam esse e-mail falaram, cara, os caras não têm criatividade para escrever um e-mail diferente, entendeu? Pega e mal. aí, eu tô usando... E hoje em dia isso viraliza, né? Exatamente. Hoje em dia, a gente está falando de 5 anos atrás, parece que foi... a gente sempre brinca falando que 1 ano na internet parece 10 anos, né? A gente está falando de 50 anos atrás dentro do tempo da internet. E isso viralizou e, cara, a galera caiu de pau nos afiliados e na autoridade.
E aí, eu estou usando esse exemplo para te mostrar o seguinte. Cara, você precisa se diferenciar dos outros. Esse é um caso extremo, tá? Mas existem aqueles casos corriqueiros. Quais são os casos corriqueiros? Várias autoridades, às vezes, tendem a usar o mesmo gatilho, né? Vamos colocar assim, a mesma linha de assunto, a mesma headline, porque ela funciona. Vou dar um outro exemplo que a galera vai pegar e que, assim, não é criticando, tá? Porque é normal, em todo mercado, de uma coisa ser boa, as outras pessoas copiarem aquela coisa boa e aquela coisa boa se tornar defasada. Aquele anúncio do Procura-se. Cara, muita gente usa, eu já usei. Mas já tá ficando batido, não tá, Auge? Tá todo mundo usando. Posso falar? Eu usei aquilo lá, cara. Então eu também usei. Só que assim, a tendência é que as coisas sejam usadas a tal ponto que depois elas parem de funcionar, normal. Não quer dizer que esse do Procura-se ainda não está funcionando. Eu vejo gente que está usando, em vários nichos está funcionando. Mas é só um exemplo, tá? Por quê? É uma tendência nossa de ver algo funcionando e também copiar e fazer, tá? Mas aí é que entra a questão da sua criatividade. Quando você entende da sua audiência, quando você entende da psicologia humana, e quando você pega as manhas ali do copywriting raiz, quando você internaliza aquilo, você consegue criar uma linha de assunto, uma headline, etc., diferenciada, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu abri aqui a minha caixa de e-mails para procurar um e-mail que fez eu abrir, tá? Eu não sei se dá para ver, mas, por exemplo, acho que vai ficar ruim de ver, mas é o único que está aberto aqui entre os outros. O assunto é o seguinte, é esse e-mail do Evaldo Albuquerque, né? Quem é do copywriting deve conhecer. E aí a linha do assunto é velho, rico, branco, homem. Cara, isso é totalmente diferente do que a gente está acostumado a receber. Quando eu vi essa linha de assunto na minha caixa de e-mail, eu falei, velho, eu vou ter que clicar para ver o que esse cara tá falando. Entendeu? Essa que é a manha. Olha só, cara, a criatividade. Velho, rico, branco, homem. Cara, eu não recebo um e-mail de ninguém falando um negócio desse igual. E aí eu cliquei, cara. Entendeu? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que procurar fazer. Não quer dizer que a gente vai ter criatividade para fazer um e-mail desse toda vez. Mas quanto mais você se esforça, mais você alcança. Certa vez eu escrevi um e-mail que a linha do assunto era ET, o extraterrestre. Cara, eu tive uma das maiores taxas de clique, porque, cara, por que o cara está me mandando um e-mail falando sobre ET ou extraterrestre? O outro foi, você quer namorar comigo? Cara, mesmo a pessoa, tipo assim, a pessoa estava me vendo lá no destinatário, no remetente. No remetente, aham. Paulo Macedo, né? Você, Auge Capulso, é hétero, é casado, eu sou hétero, sou casado. Mas, cara, você abriria um e-mail desse? Não abriria? Abriria, cara. E aí, cara, eu lembro de um caso de uma aluna que ela me mandou e falou, ela me mandou no WhatsApp falando, cara, eu tomei um susto. Porque eu falei, por que o Paulo Macedo tá me pedindo em namoro? E aí eu falei, eu alcancei o meu objetivo, né? E aí, o que eu quis dizer com isso? Né? Lá no e-mail eu estava falando sobre, explicando que quando a gente utiliza uma estratégia de marketing de conteúdo, a gente não está chamando a pessoa para sair, né? Usando a analogia do romance, de uma hora. Eu acabei de conhecer a pessoa e estou chamando ela para sair. Casamento. Pedindo em casamento. Eu preciso fazer o quê primeiro? Preciso, cara, saber se está rolando um clima, eu preciso investir, preciso ali conversar, né? De repente jogar uma conversa, etc. Ou seja, você vai conquistando a pessoa, né? São raros os casos, não quer dizer que não aconteça, de você conhecer a pessoa e já falar, cara, vou casar com você. Eu já vi casos de acontecer, mas é mais raro. Então, eu usei essa linha de medo, quer namorar comigo, para explicar. Fala, cara, você não chama, você não pede uma pessoa para namorar com você de uma hora para outra. Tem uma questão do romance, etc. Ou seja, eu alcancei o meu objetivo. Por que eu estou dando esses exemplos? Que é para mostrar que quando você vai fazer um e-mail que quer chamar a atenção, você precisa pensar em algo que quebre o padrão, que chame realmente a atenção, né? Lá, você que fala muito de AIDA, eu também falo muito de AIDA. O A é o de atenção. Você precisa aprender a chamar a atenção das pessoas. Eu vou ver se eu abro aqui a página do livro. Tá. Na parte que eu falo sobre e-mail, eu vou dar outros exemplos de linha de e-mail. Eu até coloco aqui o subtítulo chamado Vou Abrir Isso, né? Tá na página 234. Seus livros que eu leio, todos têm muita marcação, mas muita marcação. Mesmo? Por exemplo, aqui, os dois exemplos que eu dei são os do topo da lista. ET, o extraterrestre, quer namorar comigo.
Aham. Aí tem outro. Ele só queria comprar absorventes para a esposa. Sim. Cara, esse e-mail também teve uma taxa de abertura alta. O outro, que é mais simples. O que fez aquele homem subir no palco? Uma pergunta, né? Ou seja, apostando na curiosidade. Um outro, Guerra Infinita. Eu uso muito, né, isso falando do meu estilo, eu uso muito e-mails que remetem à cultura pop. Aí eu falo de filme, falo, né, por isso que eu usei o ET, o Extraterrestre, Guerra Infinita. O outro, De Volta para o Futuro. Foi outra linha de e-mail. A Maria, né, é o nome do lead. Cara, eu uso muito e-mail assim. Por exemplo, você está escrito na minha lista e eu tenho lá o seu nome. Aí eu só boto na linha do e-mail o seguinte: Auge, nós temos uma tendência a atender pelo nosso nome. Desde que a gente nasce, né, a nossa mãe fala lá, Auge, Paulinho, né? E aí a gente vai aprendendo a atender as pessoas quando elas nos chamam pelo nome. Quando você quer chamar a atenção da pessoa e você bota o nome dela na linha do e-mail, cara, é uma tendência muito forte dela abrir. Entendeu? Abrir. Então é outro Legal. hack que eu Boa estou dica. dando. Por exemplo, ó, você não é a Fafá de Belém. É outra linha de e-mail aqui. Aham, eu vi. Carros do futuro para carros do presente. Aí você bota o nome do lead. O Por exemplo, último, auge do essa última futuro, é muito usada, né? Chegou a hora de você tomar uma tomar uma atitude. atitude. Que é a hora de falar da oferta. Então, assim, são linhas de e-mail que você vai pensando, você vai descobrindo e te ajuda, entendeu? Então, assim, a linha do assunto é como se fosse a headline da sua copy. Quando você alcança o seu objetivo ali na linha do assunto, cara, todo o resto vai facilmente, né? Então, essas são as dicas que eu dou aí pra galera. Todo o resto vem a verdade, né? Vem a construção da sua verdade ali. E aí, no final, a gente parte daquele princípio que a verdade vende. E aí, depois, você só vai conduzir a pessoa a conhecer. Vamos lá. Muito legal. Pessoal, o que ele fala aqui, ó, eu tenho que mostrar o e-mail que eu abri, o e-mail que eu não abri. Porque todo o conteúdo que eu quero passar para vocês é a prática, essa é a melhor maneira. Você quer pegar um padrão, formatar? Ok, existe o curso dele, existe os livros, existe... Mas, assim, nada melhor do que a prática, ó, o que deu certo, o que não deu certo. É o caminho encurtado aqui para vocês. Vamos lá. Agora, para a gente ir para um outro bloco de assuntos. Você iria para o storytelling ou para aquele post que você fez, pelo o conteúdo do post que você fez, da gente não vender a nossa alma aqui nas redes sociais, no digital, em tudo isso. Foi um post assim que deu uma viralizada. A foto foi assim, na minha opinião, fenomenal, fenomenal. A foto já disse muita coisa ali. Então assim, queria que você conduzisse ou ir para o storytelling ou ir para externalizar aquele seu pensamento. Vamos começar por esse, então, esse polêmico aí. Tá bom. Então, o que eu quis dizer, para quem não viu ali, naquele post, foi o seguinte, né? Existe uma tendência hoje muito grande das pessoas abrirem mão de quem elas são para mostrar o que elas não são nas redes sociais, tá? Existe esse esforço. Não quer dizer que você tenha que ser uma pessoa ruim, uma pessoa chata, né? A tendência é que você se torne a melhor versão de si mesmo. Mas uma das coisas que eu quis trazer ali naquele post foi o seguinte. Eu até usei um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que, cara, ele começou muito, muito pequeno e hoje ele tem uma audiência grande e que ele começou a abrir mão, ele tinha um conteúdo muito, muito bom, muito profundo, ele começou a abrir mão do que ele é, do que ele acredita, para agradar a audiência dele. E eu acho isso péssimo, e eu vou dizer por quê, né? Goethe, que foi um grande pensador, um grande escritor, ele dizia que uma das maiores forças que existe é a força da personalidade humana. E por que é uma das forças mais fortes? Porque nós somos indivíduos, ou seja, nós temos a nossa individualidade. O Auge tem a personalidade dele, o jeito dele falar, meio brincalhão, risonho. O Paulo Macedo tem a outra personalidade, né? Nós temos formações diferentes, visões de mundos diferentes, nós tivemos criações diferentes, temos crenças diferentes, e é isso que nos torna especiais, né? Hoje em dia as pessoas confundem muito quando existe, até entrando numa questão social, as pessoas falam de igualdade, a gente está falando de igualdade de direitos,
igualdade, de repente, social, de pessoas que podem partir do mesmo, que podem começar no mesmo ponto de partida. Mas tem gente que confunde isso de igualdade, de fazer as pessoas serem iguais no sentido externo também, né? E de ter uma personalidade igual. Então, nós temos uma tendência de querer padronizar as coisas. Sim. E existe um perigo nisso aí, porque, cara, por exemplo, como eu expliquei, você tem a sua pegada, você tem a sua visão, eu tenho outra. E seria um erro muito grande, uma gafe muito grande de Paulo Macedo querer ser igual ao Auge e o Auge querer ser igual ao Paulo Macedo em todos os aspectos. Quando a gente usa uma pessoa como referência para chegar onde ela chegou e fala, não, cara, eu quero, de repente, ter sucesso igual aquele cara teve, eu quero ter um livro best-seller, ou então quero ter uma audiência grande como o Auge tem, é uma coisa. Mas querer abrir mão de quem eu sou para me tornar outra pessoa é um perigo. Essa é uma das formas de vender a alma, né? Então, assim, eu jamais, e aí eu espero não estar cuspindo para o alto, né? E aquela história do teto de vidro, né? Eu jamais abriria a mão de quem eu sou para agradar uma audiência, mesmo que fosse uma audiência grande, né? Porque, cara, a minha personalidade, a minha visão de mundo, elas são importantes, os meus valores, etc. Então, essa é uma das coisas que eu até falei, citei alguns exemplos ali famosos que nem vale a pena falar aqui. E a outra coisa é o seguinte, né? É muito fácil você vender um conteúdo que agrade a gregos e troianos. De falar, cara, e aí que entra a questão das promessas falsas, que foi o que a gente conversou, né? De Sim. começar a falar, olha, você pode ganhar muito dinheiro, Milhões. você pode milhões, dormir ganhar dinheiro dormindo, trabalhar na praia, etc. É muito fácil eu começar, e aí eu que gosto muito de estudar filosofia, isso é o que a gente chama de sofismo, que é uma meia-verdade. É possível ganhar dinheiro dormindo? É. É possível ganhar milhões na internet? É. É possível trabalhar na praia? É, né? Mas quando eu vendo isso e não mostro o outro lado, de que a pessoa tem que se esforçar, que ela tem que construir uma base, que ela tem que ter uma estrutura boa, que é o que você ensina, né? Com a arrancada digital, que ela precisa, às vezes, pensar no médio e longo prazo. Tem muita gente que vende só o glacê do bolo e não mostra como fazer a massa, né? Então, isso aí também é uma forma de vender a alma. Ou seja, eu começo a formar a minha mensagem, tornar a minha mensagem uma coisa muito fácil para agradar as pessoas. E aí, o que é que acontece? Só para fechar aqui, né? Para muito resumir. bom esse assunto. É muito bom. Pode falar que minha audiência precisa ouvir isso. Beleza. O que acontece? Tem pessoas que constroem esse tipo de mensagem e, cara, o cara constrói, ele acaba angariando muitos seguidores porque quando a verdade é muito doce, né, as pessoas tendem a seguir. Mas o que acontece é o seguinte, cara, qual é a qualidade disso que a pessoa está passando? E tem gente que fica preso naquilo ali, desculpe até o termo, naquela masturbação mental a vida toda e não avança. Então eu prefiro muito bem entregar uma verdade dolorida para a minha audiência e falar, cara, olha só, eu te dou esperança, você pode ganhar muito dinheiro, mas você vai ter que ralar, vai ter que fazer isso aqui, porque é a realidade. Porque aí, quando ela encara isso, quando ela chega de frente para as barreiras, para as dificuldades, ela fala, cara, eu fui avisado, pelo menos Paulo Macedo me mostrou que isso aqui realmente ia acontecer. É muito diferente de eu falar, olha, vai, acelera o carro, que vai dar tudo certo. Aí vem um primeiro quebra-mola, de repente a pessoa perde o freio, bate com a cara no poste, com o carro no poste, e aí ela desanima. Então eu prefiro muito bem, olha, vai ter dificuldade sim, mas se você persistir e começar a buscar outras formas de fazer as coisas acontecer, vai dar certo. Então a verdade é a seguinte, cara, dá muito bem para você ter muitos resultados, mas você precisa plantar. Ninguém colhe sem plantar. Então esse caminho de atalhos, de facilidade, ele é muito, como é que se fala? Ele é muito sedutor. Nós que somos autoridades, Paulo Macedo, Auge e outras pessoas, a gente pode muito fácil cair nessa de querer só vender atalho. E, cara, é lucrativo. Eu vou dizer assim, vou abrir meu coração com vocês. Eu poderia estar muito mais rico e poderia ter ganhado muito mais dinheiro nesses 6 anos de mercado digital se eu vendesse atalhos. Mas eu posso dizer com segurança para vocês que, de repente, eu não estaria tanto tempo igual eu estou no mercado, ajudando as pessoas, fazendo aquele trabalho de formiguinha, vendendo livro por livro, vendendo curso por curso,
fazendo alguns lançamentos grandes, mas outros, às vezes, à míngua, mas sem abrir mão de quem eu sou, sem abrir mão do que eu acredito e sem enganar as pessoas. Tá? Quando a pessoa fica insatisfeita com o produto meu e ela chega para mim e fala, abre o coração e fala, cara, eu fiquei insatisfeito, não gostei, não é o que eu esperava. Cara, eu converso com a pessoa, se não der para refazer, resgatar aquele cliente, eu simplesmente falo, cara, tudo bem, estou devolvendo o seu dinheiro, espero que você encontre o que você procura. Uma pena que não tenha sido comigo, se você puder me dar um feedback para saber o que eu melhorei, etc. Eu prefiro muito bem isso do que, cara, enganar a pessoa e deixar a pessoa enganada, porque hoje em dia na internet, que é o que você mesmo falou, a internet eleva o boca a boca a 1000%. Sim. Então, se uma pessoa insatisfeita, ela posta um conteúdo e aí ela fala para outra, olha, Paulo Macedo é um picareta, é um pilantra. Cara, isso aí, para eu reverter isso, seria muito difícil. Então, eu prefiro muito mais dormir com a minha cabeça no travesseiro, tranquila, do que, de repente, botar muito dinheiro no bolso, enganar muita gente e não conseguir depois dar conta disso e etc, etc. Por quê? Porque não é nisso que eu acredito. Então, para resumir essa história toda, né, daquela coisa de vender alma para o diabo, é mais ou menos isso que eu quis passar ali naquele post. Gente, é incrível. Eu vou ter que abrir os comentários agora, porque assim, foi um post que ele fez que depois, quem é Nitro, quem é da minha turma aqui, vai lá, vai escrever, colocar a hashtag Nitro nesse post do Paulo Macedo. É uma mão vermelha, assim, com um aperto de mão, como se você estivesse dando as mãos para o diabo, vendendo a mão para o diabo, para ter sucesso praticamente aqui no online. Praticamente a mensagem foi essa. E foi muito engraçado, porque de ontem para hoje eu falei muito dessas promessas dos milhões. Teve uma turma, o Paulo Macedo, minha turma Nitro Mentoria está terminando agora. Terminou agora, último sábado. Foram 100 alunos. 100 alunos, um ticket mais alto. Então, pessoas que têm um nível de clareza. Desses 100, mais de 35 estão vindo fazer uma festa de formatura aqui em Cuiabá. Pegar aviões, não sei. Então, você imagina o nível de satisfação com a mentoria. E aí, eu falei muito, muito, mas muito para a audiência que nós aprendemos técnicas. Você falou, você poderia estar, talvez, bilionário. Por quê? Quantos exemplos nós temos de cartas de vendas que fizeram bilhões? Temos exemplos de cartas de vendas. Então, você poderia estar, inclusive, bilionário, utilizando gatilhos, utilizando cartas persuasivas, falsas promessas, que é o que mais tem. Eu vim numa lacuna totalmente diferente. Eu vim na lacuna que ninguém quer fazer. Cara, diariamente eu analiso bio. A minha mentoria são 5, 6 horas de aula, cada mentoria, 16 aulas, que é para fazer a pessoa executar, acompanhar a execução, jogar eles para cima, acompanhar mesmo ao vivo, não é nada gravado. Então, assim, a tipo de coisa que ninguém quer fazer, eu estou fazendo. Justamente por quê? Porque cada vez promessa de milhões. Esses dias você sabe que teve um negócio gigantesco. Cara, assim, daqui a pouco tá um monte de gente desorientada, perdida, falando que é copywriter, falando, eu não sei se você viu a mensagem. Você pode se tornar copywriter com uma aula, inclusive. Eu recebi a mensagem, depois eu vou te mandar. Então, assim, e aí foi um post dele, assim, muito foda. Eu vou abrir os comentários. Depois eu vou querer que vocês vão lá no Instagram dele, comentem, marquem Nitro Mentoria ou marquem Auge, marquem alguma coisa, mas marquem para saber que vocês foram lá. Coloque um músculozinho. Meu músculozinho, pronto. Já vou saber que foram vocês que foram lá. Mas comentem, leiam esse texto que ele colocou. E eu queria que você voltasse na primeira frase que eu perdi agora, de não vender a alma para agradar a audiência. Como que era? Cara, eu acho que foi você isso. falou. Não abrir mão de quem você é, de quem você acredita, é isso? Isso, para agradar a sua audiência. Gente, a frase de hoje vai ser isso, ó. Não abra mão de quem você é para agradar a sua audiência. Não abra mão de quem você é para agradar a sua audiência. Eu vou abrir os comentários, que eu acho que minha galera deve estar com uma sede de comentar, de falar, porque assim, ele falou assim,
tudo que vem representando ultimamente, tudo que vem acontecendo, essas falsas promessas. Oi, Carolina, essas falsas promessas, assim, que tá demais, que tá exagerada, que as pessoas estão perdidas. E acredite, eu acho que está fazendo até mesmo uma paralisia, uma procrastinação com o excesso de barulho. Hoje nós vivemos com um excesso de barulho. Gente, para quem chegou depois, não abra mão de quem para agradar a sua audiência. Isso, live foda. Odd News é copy também. Sim, live muito foda mesmo. Eu achei incrível esse conteúdo do post. Depois eu preciso que vocês vão lá, super concordo. Tem gente que tá assim. Cara, eu já abusei demais de você. Porém, se você quiser dar uma pincelada da importância, que é uma grande especialidade sua, que é a história, o storytelling, comentar rapidamente. Eu já falei várias vezes aqui no meu perfil, mas você é um grande especialista em storytelling. Você tem o curso Story Copy, inclusive. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância e, rapidamente, algum ponto, ou o que não pode faltar no storytelling. Eu falo para você que hoje eu fiquei vidrado, ontem eu vidrado, porque eu estava no capítulo, né, de medo, agitar, a solução, o livro da versão ouro, ele é muito legal mesmo. Vai ficar gravado assim. Mas eu gostaria que você falasse assim da importância do storytelling na copy. Beleza. Inclusive, eu vim com uma coisa para falar para o pessoal e que você me lembrou, eu vou aproveitar para falar. Se hoje eu tivesse que pegar aquelas listas de gatilhos que o pessoal usa, gatilho de não sei o que lá, não, eu não tenho nada contra os gatilhos, mas eles são, às vezes, distorcidos. E se me falassem assim, cara, você tem alguma coisa para você colocar no lugar dessa lista toda de gatilhos para usar sempre que você for escrever um copy, ou na maioria das vezes, o que você escolheria? E aí eu falaria, eu escolho contar histórias, tá? Porque contar histórias é uma coisa que sempre funcionou desde o começo dos tempos, entendeu? É uma coisa até meio óbvia, que é tão óbvia que a gente às vezes não percebe. Mas se a gente pegar toda a história da humanidade, né, para quem é criacionista lá, o Gênesis, para quem acredita na teoria do Big Bang, o Big Bang ele tem uma narrativa construída em torno dele. Então, tudo que a gente faz na vida, religião, cultura pop, educação, vida familiar, tudo é construído à base de histórias. Por que com o marketing seria diferente? Então, você que é uma autoridade, você está contando uma história, queira você ou queira não, para os seus clientes. Só que às vezes você faz isso de forma não estratégica. O seu produto, ele conta uma história, ou você conta uma história para vender o seu produto. Né? Então, se a gente pegar grandes casos do marketing, de grandes lançamentos, de marketing offline, né? Comerciais de televisão, grandes cases são baseados em história. Então, história é uma coisa que vai funcionar sempre se você souber fazer. Eu tenho casos de alunos que, com um post no Instagram, conseguiu vender 3, 4 mil reais, alguns até mais. Um post no Instagram, orgânico, contando uma história. Sem gatilho, sem CTA, sem nada. Contou uma história, falou do produto de uma forma subjetiva, sutil e vendeu. Né? Grandes cases meus de cartas de venda são construídos com base em histórias. Vou contar um, mais recente. Fui convidado para escrever um copy, uma carta de vendas para um livro muito famoso, de um autor americano que já se foi, que é o Napoleão Hill, vou falar. E a carta de vendas que eu escrevi, o lead, né, o começo da carta de vendas, era uma história, contando uma história. E essa carta de vendas, ela vendeu tanto com o tráfego também do meu gestor de tráfego, que chegou a derrubar o site. Né? O dono do livro lá, que estava vendendo o livro, teve que colocar em outro servidor, porque derrubou. Cara, uma história, contando história. A gente começava a contar história nos anúncios e ia para a carta de vendas. Então, histórias são muito poderosas. E aí, outra coisa atrelada a isso, que eu queria falar com vocês, é o seguinte. Mesmo que você esteja começando no copywriting, para fazer os seus posts no Instagram, porque eu vejo que a galera em peso aposta no Instagram, faz o seguinte. Conte histórias e ensine. Tá? Muita gente ainda não pegou esse lance da importância do conteúdo, de você ensinar algo à sua audiência. A pessoa só fica pensando em vender, fazer oferta e falar como a minha marca é boa, como o meu produto é bom. Ensine algo para as pessoas. Tem
um case que é muito falado em vários livros de marketing de conteúdo, que é o seguinte. Um cara tinha uma empresa de piscina, ele era um dos sócios dessa empresa de piscina, a River Pools Piscinas, lá nos Estados Unidos. É um case muito antigo. E esse cara, ele começou a... esse um dos sócios, ele ficou responsável pelo marketing. Ele criou um blog e começou a postar nesse blog coisas que ensinavam, posts que ensinavam coisas às pessoas sobre piscina. Por exemplo, como limpar a piscina, ou então como cuidar do seu jardim, que era uma coisa mais ou menos atrelada ali. E ele aumentou em mais de 300% as conversões dele, se eu não me engano. É um case muito antigo. Todo o meu negócio hoje é baseado em educação. Eu educo os meus clientes, eu educo a minha audiência, eu educo os meus leitores. Por isso, cara, que se o cara pegar o meu feed do começo ao fim, ele aprende copywriting. Entendeu? Tem muita coisa ali, cara, que grandes cursos do mercado não ensinam. Tá ali de graça no meu feed. Ensinar. Se você contar histórias e educar as pessoas, ensinar, olha, cara, você precisa fazer isso e isso para melhorar a sua vida. Né? Você precisa fazer isso e isso para, de repente, cumprir objetivos de negócio, vender mais, etc. Quando você aprende isso, vender se torna mais fácil para você. A oferta, né, que é quando você faz a pessoa, olha, aqui está o meu produto, clica aqui para comprar. A oferta se torna algo muito mais leve, mais sutil. Por quê? Cara, você já contou história, você já engajou, você já educou o seu cliente, né? E aí, quando você faz a venda, você tem muito crédito para a pessoa. E a pessoa fala, cara, eu vou comprar esse negócio aqui. Porque se o cara me entregou isso de graça, imagina o que ele não tem no conteúdo pago. Essa história que ele contou é muito boa e tocou no meu coração. Eu vou comprar o produto dele. Então, se hoje eu tivesse que parar, Paulo, todas as técnicas de copy que você conhece, tudo isso, você vai vender só com duas coisas. Quais são as coisas que você escolhe? Contar histórias e educar, ensinar. Tá? O mercado digital, gravem isso, não esqueçam. Hoje, eu vou fechar com isso. Se você quiser, se tiver mais tempo e quiser falar, beleza, mas eu vou fechar com isso. O mercado digital é um mercado de educação. Grave isso e vá com isso para sua casa agora, né? Você está na sua casa, né? Sim. Vá dormir pensando nisso. É um mercado de educação. Quem domina a educação, quem consegue ensinar as pessoas melhor, é o que vende mais, tá? Quando eu entendi isso, acabou, né? As coisas acabou entre aspas, né? Começou, na verdade, né? O meu negócio se tornou muito mais relevante e mais lucrativo. É isso. Turma, assim, é a segunda vez que eu faço live com ele, é a segunda vez que eu me emociono. Na outra vez foi a emoção de, pela primeira vez, fazer uma live com ele, best-seller, pô, ele veio no meu perfil, pequeno ainda, e deu a presença dele. E hoje, de novo, você entregou, você falou de não vender a alma para vender, e você falou algo que eu peço para todo dia para as pessoas aqui, ensinem de verdade, deem o passo a passo, igual eu dou o passo a passo, as coisas que ninguém quer fazer, vai e faça. Cara, assim, não é à toa que eu sou um fã, eu estou fazendo live, eu estou conversando, eu troco o WhatsApp, gente, com um cara que eu admiro demais, com um ídolo, com um cara que eu admiro muito. Eu quero fazer um print, eu vou pedir, gente, eu vou pedir para vocês, todos, eu vou pedir para todos postarem e marcar nós dois. É sensacional. Vamos fazer um print, Paulo. Beleza. Espera aí, só um minutinho. Vamos lá. Agora, hein? Printou? Paulo, cara, assim, sensacional. Deixa eu ativar os comentários, que a galera vai querer se despedir de você. Gente, eu ainda vou ficar aqui, que tem muito conteúdo para passar para vocês. Paulo, muito obrigado mesmo. Nós aqui em casa somos fã. Este foi um presente que eu queria dar para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou bater muito na tecla de vocês. Salvem o negócio de vocês. Salvem o negócio de vocês. Eu estou falando aqui a verdade para vocês. A verdade que meus mentorados estão no jogo.
Meus mentorados estão faturando. Meus mentorados receberam de volta o investimento e faturaram mais. Nenhum dos meus mentorados faturaram 1 milhão ainda, gente. Nenhum. É óbvio que eu desejaria que meus mentorados faturassem 1 milhão. Tem a Andressa Borsato, que deve ter 1 milhão debaixo da cama. Do resto, meus mentorados não faturaram 1 milhão. Porém, arrumaram a casa, salvaram o negócio. Estão vendendo serviços, vendendo produtos. Eles estão com o Instagram arrumado, estão com conteúdo, estão aparecendo no Google. A maioria já tem site, a maioria já tem lista de e-mail, a maioria já está fazendo lançamentos. A maioria está vendendo seus produtos, a maioria está cheio de projetos de obras, já está cheio de projetos de arquitetura. Infelizmente, ainda não faturaram 1 milhão. E graças a Deus que eu não prometi para eles que eles iriam faturar 1 milhão. Gente, seria muito fácil comprar uma mentoria de 3 mil reais e faturar 1 milhão. Todo mundo ia querer uma bosta dessa. O que eu estou ensinando para vocês é que vocês podem salvar os negócios de vocês. Vocês podem impulsionar os negócios de vocês, utilizando as estratégias digitais de forma correta. Hoje eu falei com personal de nicho de emagrecimento, falei com arquiteto, falei com arquiteta, falei com advogada. Expliquei o que deve ser feito, onde estava errando, onde é possível acertar. Falei o que eu faço diariamente para ter o meu faturamento. Eu não prometo o meu faturamento para você. Eu prometo te dar conhecimento que você vai poder impulsionar a sua carreira, impulsionar o seu negócio. Este foi o primeiro presente que eu queria dar para vocês. Uma aula com Paulo Macedo. O meu jeito de vender é esse, falando a verdade. Eu trouxe um cara que falou a verdade para vocês. A gente está cansado de copy mentirosa, de falar que fatura milhões, de faturar que você vai ter resultado fácil, que você não vai ter que trabalhar. Essa turma aí passou horas estudando comigo, horas quebrando a cabeça, horas arrumando as coisas, horas colocando em prática. Não tem nada fácil, gente. Parem de achar, parem de comprar essa ideia de que marketing digital funciona no notebook, na cadeira de praia. Já falei para vocês, a única pessoa que faz isso é Andressa Borsato. Muito obrigado, um grande beijo para vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.